Olá pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite para todos vocês. Sejam todos bem-vindos aqui ao meu cantinho, certo? Para quem ainda não me conhece, eu me chamo Rafaela, sou criadora aqui do canal Rafa Crochê e Vlogs. E hoje, pessoal, eu vim compartilhar com vocês, certo? Dividir um pouquinho com vocês a minha experiência em relação a estoque. Eu vou falar um pouquinho de como eu montei meu estoque e como algumas dicas também para você que está começando agora, que deseja ter um estoque, tá? Tanto em relação ao artesanato, como também em outras áreas, porque muitas coisas que a gente faz, a gente precisa de um estoque, principalmente nós que somos microempreendedores. Então, eu vou estar passando aqui para vocês, vou mostrar um pouquinho, certo, da minha trajetória para conquistar e conseguir esse estoque aqui. Que tudo isso aqui não foi da noite pro dia, tá? Então, se você ainda não se inscreveu aqui, convido você a se inscrever, a ativar o sininho das notificações e marcar a opção todas para não perder nada. E não se esqueça de deixar aquele velho like para estar fortalecendo aqui o canal, para que o YouTube também possa estar notificando, certo, vocês, e também possa recomendar os meus vídeos para outras pessoas, tá, pessoal? Então, eu vou falar alguns pontos aqui e vou explicar a vocês como funcionou para mim, tá certo? Então, eu anotei alguns pontos importantes para mim não esquecer de compartilhar com vocês. Então, eu tô começando agora. O que devo fazer para ter o meu estoque? Como devo montar o meu estoque? Certo? Então, pessoal, a primeira dica, certo, é que você está começando agora, o que eu compartilho com vocês em relação ao que eu aprendi. Se você está começando agora na área do crochê, ou de outro artesanato, ou se você vende algum outro produto perecível, ou algum produto que vai durar muitos e muitos anos, então uma dica que eu dou a vocês é o seguinte: você quer montar um estoque? Não monte esse estoque logo de início, gente. Por quê? Por exemplo, vou citar aqui um pouquinho do que aconteceu comigo. Um exemplo, tá? Vou dar um exemplo. Você trabalhava de carteira assinada. Aí você saiu do seu emprego de carteira assinada e resolveu trabalhar como autônomo. Então, no meu caso, eu procurei, certo, me formalizar, ou seja, eu abri logo, certo, o meu MEI. Eu sou microempreendedora individual. Então, eu abri logo porque, com um ano após eu ter saído da empresa que eu trabalhava, eu abri o meu MEI. Por quê? Dessa forma, eu estaria resguardada, certo? Que pelo INSS, porque Deus o livre, acontecesse qualquer coisa, eu teria ali, certo? O INSS estava ali para me ajudar, porque eu estou pagando o meu imposto, certo? Estou ali resguardada entre aspas, né? Porque nem tudo funciona dessa forma. Então, eu fiz logo isso. Só que, pessoal, eu fiz alguns investimentos que eu vou estar falando em outro vídeo, não nesse, e depois eu vou falar a vocês, porque nem tudo a gente acerta, certo? Então, eu vou falar nesse vídeo agora, como eu consegui montar esse estoque que tá aqui atrás, ó. Esse estoque que tá aqui. Então, a primeira dica é essa: você não faça logo esse investimento em estoque de imediato. Por quê? Se você começou no ramo do crochê, vou citar o crochê, você fazia o crochê por esporte, por hobby, por uma terapia, mas nunca pensou em viver do crochê. Se você saiu do seu emprego e você quer viver do crochê ou viver da venda, por exemplo, de sobremesas, de bolos, citando exemplos aqui. O que a gente deve fazer é não comprar em excesso.
a gente vai comprar o necessário para produzir. Ó, pessoal, como eu estava falando a vocês, ao começar a fazer o nosso estoque, a gente não vai comprar, certo, uma grande quantidade em excesso. Porque, gente, quando a gente está começando, assim como eu, certo? Eu estou falando por questão de experiência própria. A gente não tem, certo, uma vasta clientela. Então, eu não posso estar comprando em excesso e deixar essa mercadoria parada por muitos anos, certo? Então, eu vou estar vendo a minha necessidade, eu tenho que estar analisando, certo, a minha região, certo? Ver se realmente aquele produto que eu estou querendo comercializar, se ele vai ter saída, gente. Porque não adianta eu fazer um estoque, eu investir o pouco que eu tenho, sem saber se aquilo vai me dar o retorno, certo? Então, olha, aqui, esse estoque que eu tenho, foi após anos, certo, de erros, de acertos, que eu vou estar falando em outros vídeos para vocês. Vou vir detalhar em outro vídeo aqui a respeito desse assunto. E isso não foi de um dia para a noite, como eu expliquei a vocês. Ó, esse meu estoque aqui, eu iniciei ele já esse ano, no final do ano passado para o começo desse ano. Eu apenas, pessoal, tinha uns 2 ou 3 barbantes, certo? E tinha algumas mercadorias que estavam paradas. Ou seja, eu tinha produzido já há bastante tempo, porque eu também não vivia, gente, da renda do crochê. Eu não tinha a renda do crochê como uma renda principal, eu não tinha o crochê como um trabalho, entendeu? Eu fazia crochê, mas assim, eu não divulgava muito nas minhas redes sociais. Eu fazia uma peça ou duas para o meu lar, fazia alguma coisa para vender, postava uma vez, passava um ano, passava assim meses e mais meses sem postar, certo? Então muita gente da minha região também não sabia que eu fazia crochê, o que eu sabia fazer, não conhecia o meu talento. E a gente só vai também se profissionalizando de acordo com a prática, de acordo com as tentativas, com os erros, com os acertos, é que a gente vai crescendo, certo? Vai crescer o nosso estoque, crescer o nosso negócio. Então, isso aqui, ó, foi muita luta, foi muito tempo para mim aprender, gente, isso que eu tô dizendo a vocês. Aqui, ó, para conquistar esse estoque, quando eu caí na real, certo? Que eu precisava focar em um objetivo, que eu sempre gostei bastante de todos os artesanatos que eu faço. O que eu mais amo fazer é o crochê. Então eu pensei bastante, comecei a divulgar, certo, nas minhas redes sociais. No final do ano passado, aproximadamente no mês de outubro, novembro, por aí, eu comecei a divulgar todos os dias as peças que eu tinha. Que eu tinha algumas peças à pronta entrega, tinha pouca mercadoria, certo? Como eu disse a vocês, tinha apenas uns 3 cones de barbante. E o que aconteceu? Eu consegui vender aquela mercadoria que estava... Tinha mercadoria que já fazia anos, mais de ano que estava parada, gente. Como eu tinha embalado direitinho, estava do mesmo jeito que eu tinha feito. Então, eu comecei a divulgar o produto que eu tinha, a pronta entrega. E apareceu clientes, no caso, pessoas que compraram e que me encomendaram novamente. Então, foi após essas vendas que eu tinha de pronta entrega, que já estavam encalhadas há bastante tempo. Não estavam encalhadas porque crochê não se vende. Não, estavam encalhadas porque eu não estava divulgando o meu trabalho. Não estava focada naquele objetivo, que era vender aquelas peças, que era viver da minha arte. Eu já era MEI, certo? Antes disso, eu já sou MEI há 2 anos e pouco, quase 3 anos. E eu fiz o meu cadastro como MEI, como vendedora, certo? No qual eu vendo
outros produtos também, certo? De outras marcas. E, gente, em relação ao crochê, eu não tava nem aí, certo? Assim, pra mim, tanto fazia vender como não vender. Porque, gente, eu não tinha o crochê como minha principal renda. Então, como é que eu quero ganhar dinheiro? Como é que eu quero crescer um negócio se eu não estou focando naquele negócio? Então, a partir do momento que eu comecei a ter foco, que eu vendi aquelas peças que estavam encalhadas, eu peguei todo o dinheiro daquela venda e investi em barbantes, em mercadorias. Esse investimento eu fiz, certo? Após as vendas, após receber também encomendas. Então, a partir do momento que o pessoal começou a me procurar para fazer encomendas, aí eu pude ver qual eram as cores que as pessoas estavam mais procurando. Então eu procurei investir aquele dinheiro que eu tinha daquelas minhas vendas, que eu investi 100%, procurei investir em estoque de produtos que eu sei que eu vou vender. Que se eu fizer qualquer peça nessas tonalidades, eu sei que vai ter uma saída. Possa ser que saia hoje, possa ser que saia amanhã, possa ser que demore um mês, possa ser que demore 2, mas eu sei que eu vou vender. O que importa é eu me esforçar, me dedicar, me organizar para divulgar o meu trabalho. Então, se você divulga o seu trabalho todos os dias nas suas redes sociais, se você mora numa cidade pequena, porque aqui onde eu moro, pessoal, aqui é um distrito. Aqui pertence a 3 municípios, para vocês terem ideia. Eu moro aqui na principal, certo? Aqui na frente da minha casa é asfaltada. Aliás, na frente da casa da minha mãe, porque eu moro nos fundos da casa da minha mãe. E, pessoal, muita gente aqui não sabia que eu fazia artesanato, que eu sabia fazer crochê. E a partir do momento que eu comecei a postar todos os dias nas minhas redes sociais, divulgar mais o meu trabalho, aí o pessoal foi vendo e pessoas daqui mesmo começaram a me encomendar. E a partir do momento que pessoas daqui da minha localidade começaram a me encomendar, outras pessoas de outras localidades viram o meu trabalho e também me encomendaram, pegaram o meu contato com essas pessoas e vieram me encomendar. Então, gente, tudo é possível, basta você ter determinação e foco nos seus objetivos, certo? Nada em relação a estoque é do dia para a noite. Como eu estou dizendo a vocês, já faz muito tempo que eu faço crochê. Eu comecei a fazer crochê, eu tinha 9 anos de idade. Hoje eu estou com 28 anos, pessoal. Olha o tempo. Só que nisso eu cresci, né? Virei adolescente, me casei, comecei a trabalhar. E o meu crochê, toda a vida, foi feito para mim. Eu comecei a vender com meus 9, 10 anos, por aí. Quando eu comecei a aprender, eu fazia muitos panos de prato. E eu vendia esses panos de prato ao pessoal mesmo da minha família. Eles compravam. Não dava para quem queria. Só que naquele tempo eu não tinha maturidade suficiente para pegar aquele dinheiro da minha venda e, por exemplo, se eu tinha dinheiro apenas para iniciar com um pacote de pano, que vem 12 panos, eu não tinha maturidade de quando ter aquele lucro, eu comprar 2 pacotes ou então eu comprar 2 pacotes e mais algumas linhas. Eu deixava o meu negócio acabar, gente. Eu só comprava novamente um pacote, às vezes comprava uma linha ou 2. Então, isso fez com que, meu negócio não fosse desenvolvido naquela época. Que eu garanto a vocês que se naquela época eu tivesse maturidade para desenvolver o meu negócio e montar o meu estoque, começando daquela época, hoje em dia eu não teria isso aqui. Hoje em dia eu teria muito mais, eu teria um local de trabalho, certo? Um local só meu, um cantinho reservado para mim. Eu teria prateleiras, eu teria escrivaninha, eu teria um notebook, eu teria um telefone melhor. Só que naquela época eu não tinha maturidade para isso. Então, gente, muitas vezes a gente não cresce por causa da gente mesmo.
E hoje, a partir do momento que eu comecei a me organizar, que eu comecei a focar, a partir do momento que eu me tornei MEI, que eu comecei a vender outros produtos, que eu vim focar nas minhas vendas do crochê, que eu comecei a desenvolver, trabalhar em cima do dom que Deus me deu, as coisas têm a melhorar. As coisas melhoraram bastante aqui, graças a Deus. E hoje eu tenho esse pequeno estoque, não é grande ainda, certo? Não tenho o que eu quero ter, o que eu almejo, o que eu sonho. Mas isso tudo está nas mãos de Deus. Eu estou trabalhando para chegar lá um dia. Então, a gente tem que começar de baixo, de pequeno. Se você tem condições hoje apenas de comprar um cone de barbante, pegar aqui um cone para vocês. Pronto, hoje eu só tenho condições, Rafaela, de comprar um cone desse para confeccionar uma peça. Aqui dá para fazer uns 2 tapetinhos, certo? Então, pessoal, o que eu digo a vocês, quer montar o seu estoque? Tá começando agora como eu? Faça como eu fiz, certo? Se você tem alguma mercadoria à pronta entrega, procure vender o que você tem. A partir do momento que você vender, se você recebe uma encomenda e o cliente da sua região está lhe procurando determinadas cores, com aquela venda que você tiver, procure investir. Por exemplo, aí eu compro 2 cones daquela cor que o pessoal está mais procurando, ou 3. Entendeu? Aí eu vou fazer trabalhos. Se você trabalha com pronta entrega, você faz isso. Aí eu faço trabalhos naquela cor que o pessoal sempre procura. Quando eu vender aqueles meus trabalhos, eu vou procurar. Se eu tinha um cone, eu vou procurar comprar 2 cones, ou 3 ou 4 cones. Isso vai depender da minha realidade naquele momento. Se eu tiver condições de pegar aquele 100% do lucro que eu tiver desses tapetes e comprar em material, aí eu vou comprar. Se naquele momento a minha situação financeira não me permite comprar mais de 2 cones, então eu vou comprar só 2 cones, porque eu precisei do dinheiro para comprar um pão. Só que a gente não vai misturar o pessoal da empresa. Se você quer ser seu próprio chefe, você tem que aprender a dividir para que você mantenha o seu estoque enxuto, que não falte mercadoria de forma alguma e nem que você tenha mercadoria em excesso. Aqui no momento eu tenho mercadoria suficiente para me trabalhar por muito tempo. Aqui eu só vou estar comprando alguma cor que eu não tiver no meu estoque, porque tem muitas cores que eu ainda não tenho. Gostaria de ter, queria ter bem mais, mas não adianta eu comprar muito e não vender logo, gente. Então, se eu não tenho condições de comprar muito naquele momento, eu vou comprar de acordo com as minhas posses, de acordo com a minha procura. Porque no momento eu estou trabalhando com encomendas e com pronta entrega. Então, eu tenho que procurar, certo? Investir no que está tendo saída. Se esse mês, por exemplo, eu vendi 12 panos de prata, aí eu tenho que procurar, se eu só tinha 12 panos, na minha próxima compra eu comprar 24 panos. E assim em diante. Assim, não só no barbante. Assim eu vou fazer com uma linha também, certo? Se eu trabalho com esse tipo de fio aqui, eu vou pegar um fio desse, fiz uma peça, se eu trabalho com vestuário. Aí eu pego aquele dinheiro daquela peça, vou comprar mais 2 desses ou 3. E vou reservar uma parte. Então, isso aí você tem que ter esse controle de caixa, de entrada, de saída, de se organizar para que o seu negócio prospere, para que você não falte material de trabalho. Porque se eu sou minha própria chefe, eu sou a minha própria empresa, eu vou deixar faltar o material? Se eu não tiver esses barbantes, eu vou produzir? De forma alguma. Então, você não pode deixar que o seu negócio falte a matéria-prima. Se você tem condições apenas de comprar um pouquinho, compra um pouquinho, gente, que dê para fazer, que dê para lucrar, que dê para você comprar um pouco a mais quando você for fazer a próxima compra. Tenha um controle, certo, de tudo que entra no seu negócio. Olha, aqui, gente, aqui eu estou com uma planilha que eu fiz e eu vou dar como exemplo para vocês. Aqui nessa planilha, ela contém certo controle, tudo que eu comprei esse mês,
tudo que entrou no meu negócio esse mês, toda matéria-prima que eu consegui adquirir. Então, aqui, como eu trabalho agora no momento mais com barbantes, eu comprei alguns barbantes, certo? Porque também, pessoal, tá tendo falta de mercadoria. Então, eu fiz um investimento um pouco maior. Eu tirei bem pouquinho mesmo do meu lucro. Ó, como eu tava dizendo a vocês, dei uma pausa aqui pra eu tomar uma aguinha, gente. Como eu tava dizendo a vocês, nas minhas últimas vendas, como tá faltando muita mercadoria aqui, certo? Não só aqui, mas em várias regiões, o que eu fiz? Eu tirei uma pequena porcentagem, certo, do meu lucro, das minhas vendas, para a minha parte pessoal, de gastos pessoais. E a maioria da minha parte, certo, das vendas, a maior porcentagem, eu retirei para compra de materiais. Então, por isso que meu estoque está dessa forma também, tá? Então, final de ano, como eu disse a vocês, eu fiz um investimento. E agora, em janeiro, certo, eu fiz outro investimento. Mas por quê? Porque eu vendi, gente, o que eu tinha. Eu vendi tudo o que eu tinha, certo? A pronta entrega. Eu vendi as peças confeccionadas com aqueles barbantes que estavam aqui, que eu tinha uns 3 cones, como eu disse a vocês. Então, a partir deste momento que eu tive um retorno, foi que eu fiz esse estoque aqui. Se eu não tivesse condições de comprar, se minhas possibilidades fossem fossem inferiores ao do momento, certo? Eu não teria comprado. Por quê, gente? Eu só comprei um pouco a mais porque eu tinha uma porcentagem para investir, porque eu tinha peças paradas, certo? Então, por esse motivo que eu investi um pouco mais. Mas lembrando a todos vocês que se você não tem condição de comprar 5 barbantes, só tem condição de comprar 1 ou 2, faça isso, certo? Mantenha, certo, o seu negócio, mantenha o seu estoque enxuto. Estoque enxuto é você ter a matéria-prima suficiente para você trabalhar, para não faltar, mas também não ter em excesso. Principalmente se você trabalha com alimentos. Você não pode estocar uma grande quantidade de alimentos, porque alimentos são perecíveis, tem prazo de validade, tem determinados alimentos que, dependendo do local que esteja, estraga. Então, para que você não tenha percas no seu negócio, você procure ter um controle do seu estoque, que ele seja enxuto. Só compre o necessário, o essencial, para você confeccionar e produzir as suas peças aí, produzir a sua matéria-prima, o seu alimento, quer dizer, se você trabalha com doces, com salgados, com bolos, certo? Então, você vai procurar comprar apenas a quantidade que dá para você trabalhar por algum período, mas que não vá estragar aquela mercadoria. Não compre demais, gente, certo? Então, isso é ter um estoque enxuto. Isso é formar um estoque. Espero que eu tenha ajudado vocês com essas dicas. Se você gostou, não se esqueça de deixar aquele like. Se tiver alguma dúvida, se você está iniciando agora no crochê, ou se você trabalha com qualquer outra venda, se você tiver alguma dúvida e quiser deixar aqui nos comentários, eu teria o maior prazer de responder vocês. Se eu não responder de imediato, se eu não souber, mas eu vou procurar me informar, porque eu gosto de ajudar, certo? Estou mostrando aqui a vocês a minha realidade. No próximo vídeo, se Deus quiser, eu vou estar falando a vocês dos erros que eu cometi no início do meu negócio, assim que eu abri o MEI, certo? Então, o que eu vou dizer no próximo vídeo, eu sei que vai servir para muita gente também. Como o que eu disse agora, se serviu para você de aprendizado para alguma coisa, ou se você tem alguma dúvida, deixa aí que eu vou estar lhe respondendo. E, pessoal, vocês que deixam comentários para mim, ultimamente eu não tenho respondido porque eu tô com um tempo bastante corrido. Mas não se preocupe, porque se eu deixo um joinha e um coraçãozinho é porque eu li o comentário de vocês. Não dá para me responder, mas
Eu leio os comentários, deixo o meu coraçãozinho e a minha gratidão a todos vocês, pessoal. Eu gosto demais quando vocês deixam comentários. Eu tenho o maior prazer em responder, certo? Se eu não responder uma pergunta que vocês fizerem ou alguma questão de sugestão, ou se vocês me pedem alguma dica e eu não respondo de imediato, mas posteriormente eu estarei respondendo, tá, pessoal? Então eu quero estar agradecendo todos vocês por estar aqui comigo, que vocês fiquem todos com Deus, um forte abraço e beijos. Tchau, pessoal. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.